agora vamos continuar com o nosso tema, ó, operações com radicais, página 47, vamos dar continuidade aos exercícios. Exercício agora de número 4, no vídeo anterior nós fizemos até o exercício de número 3, agora nós vamos continuar com a aula do exercício número 4, tá? Então o exercício número 4, ele fala assim para nós, ó, calcule, então bem simples, né? Letra A, escreveu aqui no 4, calcule. E aí ele deu assim para nós, ó, raiz quadrada de 40 elevado ao quadrado. Eu tenho uma raiz quadrada elevado ao quadrado. Aí você pensa assim, professor, já aprendi a fazer potenciação, é simples, ó. É só pegar essa base, qual que é a nossa base aqui? É o raiz de 40 e repetir, né? Na potenciação nós usamos eu sempre digo das palavras que é repetição e multiplicação. Então nós vamos repetir e multiplicar. Posso fazer assim? Pode, tá certo. Mas é que tem um macete, tem um método mais simples de resolver. Aí entra aquela história. Calcula muito quem sabe pouco. Se eu sei um método mais prático, mais eficaz, que está correto, eu devo fazer por esse método, certo? Então qual que é o método mais eficaz aqui, ó? A regra é, quando o meu índice, o índice aqui não é 2, quando não tem nada aqui, índice 2 na raiz. Quando o meu índice for igual ao meu expoente, eu posso cancelar eles, ó. Índice igual a expoente, eu cancelo. Só cancelei porque é igual, fique claro, se fosse diferente eu não poderia fazer isso. Resultado, como eu cancelei, quando eu cancelo o índice, eu estou cancelando a raiz, certo? Cancelei o índice, estou cancelando a raiz. Índice igual a expoente, cancelo. Resultado, 40. B. Raiz a sexta de 5 elevado a 6. Muito simples também, ó. O índice é igual ao expoente? Sim, ó. O índice é igual ao expoente. Então eu cancelo o expoente com a raiz. Resultado, 5. Ó que tranquilo. C. Raiz cúbica de 9 elevado a 6. Isso. O professor, agora é diferente, ó. O índice e o expoente são diferentes, sim. Só que aí vai entrar o seguinte, ó. Na matemática a gente tem métodos para resolver. Não tem somente uma forma de eu resolver tal exercício. É só esse jeito e ponto. Não, dificilmente vai ter um método só. Geralmente tem várias maneiras. Nós já aprendemos na realidade a transformar. Qual que é o processo inverso à radiciação? Potenciação. E o processo inverso à potenciação, radiciação. Então nós já aprendemos a transformar potência em raiz em potência. Nós vamos fazer isso aqui agora. Poderia fazer de outra forma? Até poderia, mas vamos fazer esse método, que é para a gente já ir se habituando novamente, ou então se habituando, para quem ainda não tem a prática de transformar raiz e voltar com a operação de potência. Então, ó, primeiro, quando eu não tenho nada em cima do número, eu tenho o número 1, tá certo? Quando não tem nada em cima do número, significa que aqui em cima tem o número 1, de qualquer número, né? Só que não é necessário colocar. Então, quando não tem nada, tem o número 1. Nesse caso, vai aparecer o número 1 aqui, ó. Agora, a regra é para colocar de radiciação para potenciação. Copio a base, que é o 9. Vou escrever mais para baixo, tá? A base, ela vai entrar aqui, sem a raiz. E a regra é, o de dentro divide o de fora. O de dentro, que é o expoente, divide o índice. O de dentro divide o índice. Tudo isso não pode esquecer. Nesse caso, elevado a quanto? Elevado a 6. Então nós transformamos de uma radiciação para uma potenciação, tá certo? E aí ficou bem tranquilo de resolver esse aqui, ó. Eu tenho potência de potência. Potência de potência fazemos o quê? Quando tem parênteses, né? Multiplico os meus expoentes, ó. Então ficou 9, 6 vezes 1 dá 6, dividido por 3. 9, 6 dividido por 3, 2. 9 ao quadrado, que é 9 vezes 9, 81. Tá certo? Então eu transformei de potência de radiciação para potência e depois fizemos o processo normal, né? Ó, multipliquei os expoentes, porque tem parênteses, eu posso multiplicar.
Depois que eu multipliquei e fiz, ó, 6 vezes 1 dá 6, dividido por 3 dá 2. 9 ao quadrado, que é 9 vezes 9, 81, certo? Letra D, ó. Letra D, ele deu para nós 2 raiz cúbica de 10, tudo isso elevado a 3, ó. Professor, posso cancelar? Não, porque eu tenho esse 2 multiplicando essa raiz aqui, ó. Então isso é uma coisa só. Que na realidade, qual o processo, o melhor processo a se fazer aqui? É tirarmos a raiz também, ó. Então vai ficar 2 vezes, vamos tirar esse 10 da raiz, quando não tem, vamos transformar para potenciação. Vamos inverter, né? Quando não tem nada aqui, tem 1, certo? Quando eu coloco esse 1 só para a gente entender melhor, mas nem precisaria colocar. Você sabe que quando não tem nenhum número em cima dele, tem o número 1, tá certo? Então 2 vezes 10 elevado a... O de dentro divide o de fora. O expoente divide meu índice. O expoente divide meu índice. Tudo isso elevado a 3. Eu estou fazendo dessa forma, transformando de radiação para potência, para a gente já ir se habituando mais ainda com esses processos. Que daqui para frente vai utilizar em expressões bastante, tá? Esse tipo de situação. O que nós podemos fazer aqui? 2 vezes 10 elevado a 1/3, tudo isso elevado a 3. Significa que esse 3 ele é tanto para o 10 elevado a 1/3 quanto para o 2. Então eu não poderia escrever assim, ó. Eu coloquei o 3 aqui porque, como isso aqui é uma multiplicação, o 3 de fora do expoente serve tanto para esse 2 quanto para esse 10. Então, 1/3 vezes 3, né? O 3 parou aqui, o 3 também para aqui, ó. Só que como eu tenho 1/3, ele multiplica. 2 ao cubo é 8, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E 3 vezes 1 é 3, então vai ficar 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 é 1. E 10 elevado a 1 é 10. E 8 vezes 10 só pode ser 80, tá certo? Então, um método aí, talvez tem métodos que fica mais longo, mas nesse caso é aquela frase que eu falei, ela sempre vale, tá? Calcula muito, quem sabe pouco, mas tem coisas, principalmente no ano, oitavo ano, que a gente tem que se habituar. Então, para se habituar, nada mais do que praticar. Então, nós fizemos transformando de radiação para potenciação, certo? Vamos para o exercício agora de número 5, ó. O exercício número 5 falou assim para nós, ó. Calcule o perímetro. O que é perímetro na matemática? Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica, certo? Então, perímetro é a soma dos lados de uma figura geométrica. Calcule o perímetro de cada figura em que as medidas estão em centímetro. Então, a gente vai calcular a medida de cada figura e que as medidas... o perímetro de cada figura em que as medidas estão em centímetros. Então a letra A, vocês estão com a apostila acompanhando, né? Ó. Então na apostila tá assim, ó, ele deu para nós a figura, ele falou assim, ó, eu tenho raiz de 243, estão vendo aí? Ele deu mais ou menos assim, né? Ó. Não vai ficar perfeito porque eu tô sem regra, mas ele falou assim, ó, aqui 243, colocou esses traços aqui, ou seja, perímetro a gente representa na matemática por 2p, tá certo? Raiz de 243, como ele colocou esse tracinho, significa que é a mesma medida nos 4 lados. Se eu tenho a mesma medida nos 4 lados, eu posso dizer que é 4 raiz de quanto? Eu tenho 4 lados, 4 raiz de 243. Agora, 243 a gente consegue fatorar. Vou fazer aqui no canto, ó. A resposta não pode parar aqui, professor? Não, porque ela não está simplificada. Eu sempre tenho que deixar da forma mais simplificada possível, tá certo? Então eu vou pegar o 243 e fatorar ele, ó. Então aqui dá para dividir por 2? Não dá para dividir por 2 porque terminou em número ímpar. Só dá o critério de divisibilidade por 2 é quando ele termina em número par. Por 3, vamos ver se dá por 3.
Como que eu sei quando vai por 3? Quando a soma dos meus algarismos, dos meus números, é divisível por 3. Se eu somar eles e essa soma for divisível por 3, eu posso afirmar que esse número também é divisível por 3. Então 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. Opa, 9 é divisível por 3. Então 243 também é divisível por 3. Essa é a regra. 243 dividido para 3, ó. 3 vezes 8. 24, zerou. Abaixo 3. 3 vezes 1. 3, zerou. Então, 81. Por 3 ainda, ó. 81 por 3, que 8 mais 1 é 9, né? 3 vezes 2 dá 6, sobra 2. 3 vezes 7, 21. Não é isso? Então, 81 dividido por 3, 27. Por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Fiz direto o final, aí já sei, eu estou fazendo. Eu gosto de fazer a divisão para o pessoal entender. Professor, posso colocar o resultado direto? Eu sei, pode, não tem problema. Mas o ideal é a gente fazer sempre o passo a passo, tá? Para entendermos melhor. Então vamos lá. 243 ficou. Como é raiz quadrada, vamos pegar de 2 em 2, ó. Então, 2p, que é o perímetro. Perímetro é representado por 2p. 4 vezes, vamos pegar de 2 em 2, ó. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vezes 3, certo? Por que de 2 em 2? Porque é raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, nós teremos que pegar de 3 em 3, raiz a quarta teremos que pegar de 4 em 4 e por aí vai. Quer ter certeza se está certo isso aqui que você fez? Tem que dar o 243, ó. 3 ao quadrado, vamos fazer aqui, ó. 3 vezes 3, 9, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 81 vezes 3, 243, tá certo? Então tá correto isso daqui. Agora, vamos lá. 2p, 4 vezes. Esse 3 repete, sai da raiz. Esse 3 repete, sai da raiz. E o que não repete, permanece. 2p igual. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36, os quê? 36 raiz de 3. Então o perímetro dessa figura é 33 raiz de 3. Ah, não pode esquecer que ele pediu, hein? Ó. Quando ele pede unidade é essencial, tem que colocar, tá? Se não colocar, não é que o exercício está errado, com certeza ele está incompleto, com certeza, tá? Então, letra A do exercício 5, raiz de 243. Vamos lá, então, ó. O A tá aqui, vou apagar e fazer o B aqui, tá? B. E aí o B ele falou o seguinte, ó. Ele deu essa figura aqui, ó. Galera, vai ficar meio torto, mas estou sem régua aqui de lousa, tá? Então vamos lá, seguinte, ó. Ele quer o perímetro. Perímetro a gente representa sempre por 2p. Agora, veja comigo, ó. Este traço, um traço, um traço. Então se aqui é raiz de 80, aqui também é raiz de 80. Se aqui é raiz de 180, aqui também é raiz de 180. Então nós temos aqui 2 vezes raiz de 80, 1, 2, certo? Mais 2 vezes a raiz de 180. Agora, o que nós temos que fazer aqui? Fatorar. Só basta isso, ó. Vou apagar isso daqui para ficar mais limpo aqui, tá? Para fatorarmos é só pegar 80 de 2 em 2, né? Ó. Por 2 dá 20, dá 10, dá 5, só dá por 5 que dá 1. Vamos pegar de 2 em 2, ó. 2 vezes, ó, de 2 em 2, 2 ao quadrado vezes
2 ao quadrado vezes 5, mais 2 vezes, vamos fatorar agora o raiz de 180. Quer saber se está certo essa fatoração do de 80? 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 5, ó. 6 vezes 5, 30. 1 vezes 5, 5. Com 3, 8, 80. Certinho. Tem dúvida, faz um papel. Sem dúvida alguma, tá? Sem medo de errar nem nada, faz um papel. Vamos fatorar esse aqui, ó. Por 2 dá 90. Por 2 dá 45. Agora não dá por 2 mais, mas dá por 3. Dá 15. Por 3 dá 5. Por 5 dá 1. Então aqui vai ficar de 2 em 2, ó. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 4, 36. 36 vezes 5, 36. 6 vezes 5, 30. 5 vezes 3, 15. 15 mais 3, 18. 180. Tá? Prova real aí, ó. Então vamos lá. Perímetro representado por 2P é igual a 2 vezes esse 2, ó, só copiei. Esse 2 repete, ele sai. Esse 2 repete, ele sai. Raiz de 5. Mais 2 vezes, vou copiar. Esse 2 repete, ele sai. Esse 3 repete, ele sai. Raiz de 5. 2P igual 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 o quê? Raiz de 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 o quê? Raiz de 5. Só que agora ó, eu posso fazer o quê? As minhas raízes, os meus radicandos, para sermos mais sinceros, aqui ó, eles não são iguais? São. Mesmo índice, mesmo índice. Então eu posso fazer o quê? Ó? Radicandos iguais, índices iguais. 8 mais 12, 20. 20 o quê? Raiz de 5. Tem exercício, dependendo do exercício, que você vai parar a resposta aqui, ó. Nesse caso, como eu pude somar eles, eu somei. Se eu pudesse subtrair, eu iria subtrair também. Agora, tem exercício que não vai poder. Se não poder, como que eu sei se não pode? Radicando diferente, índice diferente, tá certo? Eu não posso. Agora, na multiplicação, a gente já viu que a história muda. Aí já fica um pouco diferente, né? Ó. Vamos aqui pro exercício. Exercício não, letra C, ó. Vou apagar aqui e fazer a letra C, tá? Letra C, ele dá a seguinte figura para nós, ó. E aí ele fala o seguinte. Ele quer o perímetro. Ah, e detalhe, hein, galera. Aqui ele pediu todos em centímetros, ó. De novo eu esqueci, tá? Centímetros. Não pode esquecer, é fundamental, por favor, tá? E não é que é sempre em centímetros. Esse exercício pediu em centímetros. Mas a unidade tem que colocar, senão o exercício fica incompleto, tá? Fica incompleto. Vamos lá. Raiz quadrada de 45. Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Como é, ó, o traço que está aqui é dos outros dois também, significa que aqui é raiz de 45 e aqui também. Então vou até escrever, né, ó. Significa que eu tenho 3 raiz de 45. Só que esse 45 a gente pode fazer o que? A gente tem que fazer o que com ele? Fatorar. Raiz é assim. Posso simplificar? Posso, então eu vou simplificar. Aliás, não só em raiz, na matemática no geral é assim. Eu nunca coloco o resultado do maior tamanho possível, não, sempre do menor. A não ser que o número seja alto e não dê para simplificar mais, aí vai ficar daquele jeito. O menor possível já é aquele. Agora, se eu posso simplificar, eu tenho que simplificar, tá certo? Então eu vou pegar o 45. Vou fatorar ele, ó.
Por 2 não dá, a gente já sabe, mas por 3 dá. Dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Vamos pegar de 2 em 2. 3 ao quadrado vezes 5. Tá com dúvida? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. Bateu o resultado, ó, tá certo? Vamos lá então. 2p. 3 vezes. Esse 3 repete, ele sai. Esse aqui eu só copiei, ó. E esse daqui saiu porque ele repetiu na raiz. Sempre na simplificação de raiz é assim, tá, galera? Ele sai o que repete. Repetiu, saiu da raiz. 3 vezes 3, 9. 9 raiz de 5 centímetros. Este é o perímetro dessa figura aqui, da letra C. Então vamos lá. Exercício agora. Número 6, ó. Vou apagar essa parte aqui. Vamos lá para o exercício número 6, ó. Número 6 fala assim para nós, ó. Determine a área de cada figura, considere as medidas em centímetros. Então ele quer a área da figura. Então na letra A, ele colocou essa área aqui, ó. E falou que este lado mede raiz de 10. E falou também que este lado mede 2 raiz de 5. Ele falou determina a área de cada figura. Bom, vamos lá. Para esta figura aqui, que é um retângulo, a área do retângulo nós calculamos como? Área... Deixa eu ver se a apostila deu AR, colocou só A mesmo. Então vou colocar A de área. Como eu calculo essa área do retângulo? Base vezes altura. Professor, posso colocar um R aqui para entender que é retângulo? Pode, mas a apostila colocou como só o A. Então a área do retângulo, base vezes altura. Você tem a base aqui, ó. Qual que é a sua base? 2 raiz de 5. Qual que é a sua altura? Raiz de 10. Agora, ficou 2 raiz de 5 vezes raiz de 10. Posso deixar a resposta dessa forma? Tá incompleto também. Então o método melhor é você fazer o quê? Não é que é o método melhor, é que eu tenho que fazer para deixar a resposta o mais sucinta possível. Vou multiplicar esses dois. Professor, por que vai multiplicar? São diferentes os radicandos. Opa, mas é multiplicação. Na soma eu não poderia fazer isso. Na multiplicação eu posso, certo? Então vai ficar área igual a 2 vezes raiz de 50. Agora, vamos ver se 50 dá para fatorar, ó. 50 por 2, 25. 25 não dá por 2, dá por 5, que dá 5. 5 por 5, que dá 1. Então ficou área igual a 2 vezes 5 ao quadrado. Esse 5 repete, ele sai, ó, vezes raiz de 2. Esse 2 não repetiu, ele permanece aqui. Então vai ficar área é igual a 2 vezes 5, 10 raiz de 2. Ele deu a unidade em centímetros também. Centímetros, área, centímetros quadrados, tá? 10 raiz de 2 centímetros quadrados. Bom, vamos pro B aqui, ó. Tentar desenhar esse daqui também, tá? Ó.
figura mais ou menos assim que ele deu, né? Um triângulo para nós. Dividiu ele ao meio aqui. Não tá idêntico, pessoal, óbvio que não, mas vamos usar a imaginação aí. Raiz cúbica de 12. E ele falou que do topo até a base, aqui, vale raiz cúbica de 6. Raiz cúbica de 6. Ele quer a área. A área do triângulo é dado pelo quê? Ó? Área do triângulo. Podia colocar um T aqui? Podia, mas eu acabei de ver que a apostila não colocou. É base vezes altura dividido por 2. Formulinha, tá? Formulinha. Base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Fórmula. Qual que é a base? A base está aqui, ó. Raiz cúbica de 12. Altura. A altura está aqui, ó. Raiz cúbica de 6. Posso multiplicar? Claro que sim. Os índices são iguais, ó. Raiz cúbica. 12 vezes 6, ó. Arma conta, sem fazer de cabeça para não errar. 6, ó. Quer fazer de cabeça? Faz também, não tem problema. 72. Raiz cúbica de 72. Posso fatorar? Posso tentar fatorar. Lembrando que raiz cúbica agora a gente tem que pegar de quanto em quanto. Opa, e detalhe aqui, hein, galera. Desculpa. Raiz de 72 está certo, só um detalhe. Dividido por 2. Então aqui, ó, área dividido por 2. Agora, área, certo ou não? Ó? Agora sim, raiz cúbica 72. Foi erro meu ali, ó. Agora, vou fatorar esse 72, professor? Vamos tentar, ó. Fatorar ele aqui, ó. Por 2 dá? Sim, por 2 dá. Lembrando que agora é raiz cúbica. E na raiz cúbica nós temos que pegar de 3 em 3, ó. Então 72 por 2, 36, né? Por 2, 18. Por 2, 9. 3, 1. Então na verdade a resposta vai ficar raiz cúbica de 3 em 3, ó. 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Vou apagar aqui. Dividido por 2. Área vai ser igual. Quem repete aqui não é esse 2, então ele sai da raiz, ó. Então fica 2 raiz cúbica de 3 ao quadrado dividido por 2. A área vai ser igual a 2 vezes raiz cúbica de 9 dividido por 2. Esse 2 com esse 2 eu consigo cancelar porque são coisas iguais. Resposta, raiz cúbica de 9, área, centímetros quadrados. Certo? Raiz cúbica de 9 centímetros quadrados. Bom, essa daqui foi a aula de operações com radicais, apostila do 9º ano, somente até o exercício de número 6, certo? E depois daremos continuidade com mais exercícios relacionados a esse conteúdo também.